E surpreenda-se com os itens que vão facilitar o seu dia a dia. Dos liquidificadores, sanduicheiras ao poderoso Air Fryer, que deixa tudo crocante sem abrir mão da saúde. Faça-nos uma visita e conheça! CL Constrular, a Home Center de Berimbau. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo aqui expresso é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. A Mix Bahia FM apresenta Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Esporte Entre Amigos. Começa agora. Jailson Santos, o Galego. Muito boa noite, minha querida Conceição do Jacuípe. Muito boa noite, minha querida Humildes. No ar, programa Esporte Entre Amigos, com esse amigo de vocês, Jailson Santos, o Galego, Ronaldo Alves, Zezito Oliveira, Nailton Santana, Tico Feirense e na técnica conosco, Gabriel Santana. Hoje, 5 de fevereiro de 2024, daqui a pouquinho, tudo que foi de manchetes, notícias no mundo internacional, nacional e da nossa região nesse final de semana. Destaque para a dupla Bavi, que estrearam respectivamente na Copa Nordeste, né? Na Copa do Nordeste, Vitória empatou com o Altos do Piauí em Teresina e o Bahia venceu dentro de casa a equipe do Sport. Tudo sobre o Campeonato Baiano que está afunilando, chegando perto, né, dessa primeira fase. Copa do Brasil, não, a Supercopa do Brasil, onde o São Paulo foi o campeão da Supercopa do Brasil. Daqui a pouquinho um detalhe de tudo isso que foram notícias no nosso mundão por aí afora, não é isso mesmo? Boa noite. Zezito Oliveira. Boa noite, galera de Conceição do Jacuípe. Boa noite, galera de Humildes. E Humildes hoje, galera, que está em festa, encerramento da festa da padroeira hoje em Humildes. Nesse momento está se realizando lá a tradicional levagem da lenha, que é o encerramento dos festejos de Nossa Senhora de Humildes. Mas, como hoje é segunda-feira, estamos com a agenda cheia hoje, falando de futebol pela Bahia, pelo Brasil e pelo mundo. Pois é, você lembrou bem, né? A levagem da lenha. Encerramento dos festejos de Nossa Senhora de Humildes. Isso, a gente não pode deixar passar batido e agradecer aos vereadores aí, o ex-vereador Fabiano Davan, o vereador que colocou a primeira lavagem, foi no domingo, né? Foi domingo. Domingo passado. O vereador, professor Ivan Berg, que colocou aí a banda na quinta-feira, na tradicional lavagem da escadaria, daí de Humildes. E hoje, a lavagem da lenha. E os agradecimentos ao vereador Zé Curuca. Então, quero agradecer aí, uma salva de palmas aí para esses três aí, né? O Fabiano Davan, o vereador professor Ivan Berg e Zé Curuca, que estão aí se mobilizando e fazendo alegria ao pessoal no distrito de Humildes. Mas como o assunto é futebol, vamos falar de São Paulo. O São Paulo, que é campeão da Supercopa do Brasil, depois do empate em 0-0 lá no Mineirão, em Belo Horizonte. O Tricolor venceu o Palmeiras por 4-2 nos pênaltis e levou a taça. O goleiro Rafael brilhou ao pegar duas cobranças de pênalti. Durante o tempo normal, tanto Palmeiras quanto São Paulo tiveram chance de abrir o placar, mas as boas atuações de Everton
e de Rafael impediram a bola balançar a rede. Já na cobrança dos pênaltis, Rafael parou em Piquerez e Murilo, garantindo o triunfo da sua equipe. A conquista do São Paulo dá a condição de tudo, campeão de tudo. O Tricolor foi campeão de todos os títulos que ele disputou, incluindo Estadual, Libertadores, Mundial, Sul-Americana, Recopa, Brasileiro, Copa do Brasil e agora Supercopa do Brasil. Tem gente aqui, Daniel Mildes, que está dando risada. Principalmente Até seu o filho, canto, né? Eduardo tá dando risada aí, Eduardo, um abraço. Ouvindo, deve estar ouvindo em casa o programa Esporte Entre Amigos. Então, galego, o São Paulo é o super campeão no futebol brasileiro. E o São Paulo que há uns 2 ou 3 anos atrás estava ali sofrendo na pendenga, né? O São Paulo que não ganhava título há muito tempo também, títulos de expressões. Então o São Paulo ontem merecidamente enfrentou a equipe do Palmeiras, um grande jogo, um grande clássico no Mineirão, onde você teve o privilégio, né? Nós tivemos o privilégio, fomos privilegiados de ter torcida mista, coisa que não pode acontecer lá em São Paulo e nem em outros estados da Bahia, alguns estados da Bahia. Porque no Rio de Janeiro, Fla-Flu ontem foi torcida mista. Detalhe, viu? Tudo junto. Torcida mista no Fla-Flu. Agora, aqui na Bahia, né? O Ministério Público, não sei porquê, não quer adotar essa situação. Enfim, temem algumas situações, como ontem, a gente vai entrar em detalhes, foram presos 80 torcedores do Bahia na estação de metrô. Então daqui a pouco a gente vai entrar em detalhes. Então, merecido o título do São Paulo e parabéns, né? Aí as torcidas São Paulino e palmeirense que lotaram o estádio do Mineirão ontem. E foi um clássico bastante disputado, com vigor até demais. Sobraram lance ríspido, como choques, tudo, utilização de braço no rosto, mas a forma de coibir as ações foi o juiz com cartão amarelo que conseguiu, como é que se diz? Conseguiu absorver controlar o jogo e evitar de expulsões e outras coisas, mas foi um jogo bastante disputado entre as equipes, galera. Com certeza, Zezito Oliveira. E falando do clássico do Flamengo e Vasco ontem, mais de 56 mil pessoas no Maracanã assistiram. Flamengo 0, Vasco da Gama 0. E um detalhe, Gabigol entrou no segundo tempo e perdeu o pênalti, né? Pra variar, né, o goleiro Léo Jardim, não é que ele perdeu o pênalti, é o Léo Jardim que fez uma defesaça naquele pênalti ali do Gabigol. Flamengo 0, Vasco 0, as duas equipes aí estão com 8 pontos, estão fora da zona de classificação do estadual. E vamos dar aqui, Zezito e ouvintes, Campeonato Baiano, 6ª rodada. Mas o Campeonato Baiano tá funilando, tá chegando a final, né, pertinho, faltam 3 partidas aqui para algumas equipes, outras faltam 4. E tivemos aqui Bahia de Feira 2, Jiquié 2, lá na Arena Cajueiro, Barcelona 1, Jacuipense 0, Atlético de Alagoinhas, ele joga quarta-feira, mas o Atlético de Alagoinhas, ele perdeu seu jogo pro Jacobina, viu? O Atlético joga quarta-feira, mas o Atlético de Alagoinhas perdeu por 1-0 dentro do Carneirão. O Atlético tomou 1-0 no Carneirão para o Jacobina. Juazeirense 1, Itabuna 1. Então vamos ter para fechar aí a rodada. Temos aqui ainda o jogo do Atlético e Juazeirense. Aqui deve ser rodada, jogo antes aqui, porque o Atlético já jogou na 6ª rodada. Atlético e Juazeirense, né? Jacobina e Vitória. Jacobina e Vitória quarta-feira, 19h15. Bahia e Itabuna também quarta-feira, às 21h30. Classificação do Baianão. Temos aqui o Bahia em primeiro lugar com 10 pontos. Barcelona é o segundo com 10 pontos. Jiquié, terceiro também com 10 pontos. E o Vitória é o quarto com 9. Em quinto, Juazeirense com 8. Jacobina é o sexto com 7. Jacuipense, o sétimo com 6. Itabuna, oitavo com 6. Bahia de Feira, o nono com 5. E Atlético de Alagoinhas é o último colocado com 4 pontos ganhos. Se terminasse hoje a primeira fase, teríamos aqui Bahia e Vitória, viu? Era o outro Bavi aí, ó, 2 Bavis. Bahia em primeiro, Vitória quarto. E Barcelona e Jiquié. Eu tô gostando muito da campanha, Zezito Oliveira, do Barcelona. Como a gente sempre fala aqui, um time sólido na sua defesa. Um time difícil de tomar gol. Pra você ter uma ideia, a torcida do Bahia esperava que o Bahia fosse dar uma goleada no Barcelona na Fonte Nova. Só tomou 2 gols.
Então é um time que está fazendo uma campanha, desde quando ele veio para o acesso à primeira divisão do Campeonato Baiano, um time difícil de ser batido. E agora, com mais maturidade, está aí na segunda posição do Campeonato Baiano e tem tudo para chegar longe, viu, Zezito? E galera, aproveitar aqui, vamos dar aqui a classificação do Campeonato Baiano. Do Campeonato Baiano não, aqui do Nordestão. Deixa eu ver aqui, meu Deus, é o grupo do... Ah, bom, tem aqui, da Copa do Nordeste. Nós temos aqui na chave, em uma chave, no grupo A equipe do Ceará, que está com 3 pontos. Em segundo vem o Botafogo da Paraíba, com 3 pontos. Em terceiro vem o Maranhão, em quarto lugar, com 1 ponto. Aí vem o Vitória também com 1 ponto. Depois vem a equipe do Sport, que não fez nenhum ponto ainda. O América do Rio Grande do Norte também não tem nenhum ponto. E o River do Piauí, que também não tem nenhum ponto. Aí no grupo B temos a equipe do Bahia com 3 pontos. Fortaleza também com 3 pontos. O 13 com 3 pontos. ABC com 1 ponto. O Alto do Piauí com 1 ponto. Juazeirense 0 ponto. E o Náutico também com 0 ponto. Então é a classificação da Copa do Nordeste por enquanto, galera. É importante começar bem essa competição. Uma competição também difícil. Importantíssima as equipes começarem bem na competição. O Ceará ganhou bem, aí o Juazeiro 1-0 fora de casa, a Juazeirense, desculpe. O Bahia entrou também aí já ganhando. Então motiva, já pega logo o encaixamento do padrão de jogo dessas equipes aí para ver o que é que vai ter no campeonato na Copa do Nordeste, e é super importante para dar esse poder de motivação a essas equipes que já começam ganhando. Ganhar sempre é bom, né? Não importa, às vezes as pessoas, o Campeonato Brasileiro começou, primeiro jogo, né? Perdemos aqui, vamos ter que recuperar ali e tal, o campeonato tá começando agora, mas não importa. Primeiro ponto, os primeiros jogos, pra mim, na minha opinião, como se fossem os últimos, que depois, quando for buscar lá na frente, já não dá mais tempo. Então tem que começar ganhando bem. Ontem a vitória importantíssima da equipe do Bahia, vamos falar daqui a pouquinho na Fonte Nova. Vitória tropeçou também, daqui a pouquinho tem o Léo Condé comentando sobre a situação do Vitória quando ele joga fora de casa, não tem estabilidade, a estabilidade de Vitória fica fragilizada. Então, daqui a pouquinho tudo sobre isso. E ontem, 18h15, Zé Carlos não é mais o técnico do Atlético de Alagoinhas. Tinha trocado, né? O Atlético de Alagoinhas. Com mais um treinador no Campeonato Baiano, depois de Oliveira Canidé, do Bahia de Feira, nesse domingo, o Atlético de Alagoinhas anunciou o desligamento do técnico Zé Carlos, que comandou o time em 5 jogos no estadual e somou apenas 4 pontos, ocupando a lanterna da competição. Quem assume a equipe é o técnico Ronaíeli Calheira. É nome. O Alagoinhas Atlético Clube comunica que o técnico Zé Carlos e o preparador físico Breno Alexander não fazem mais parte da comissão técnica do clube. Agradecemos os serviços prestados. Informamos que Ronaíle Calheira assumirá o comando técnico. Semana passada foi do Bahia de Feira, o que estava treinando aí o Bahia de Feira foi demitido, o Oliveira Canidé, e agora o Zé Carlos. Esse Zé Carlos que jogou no Bahia? Não, é outro, né? Não é ele não. Tá aqui a foto, não é o Zé Carlos que atuou no Bahia, não. Então tá aí, momentos de alerta para Atlético de Alagoinhas, Bahia de Feira, que estão ali na zona de rebaixamento do Campeonato Baiano. O Atlético de Alagoinhas, bicampeão baiano. Bahia de Feira também campeão baiano. São equipes que já levantaram os troféus de campeão baiano. E estão ali lutando, né? Para algumas equipes faltam 3 rodadas só. Então, vamos se ligar. Bahia de Feira já trocou o treinador e agora é a vez do Atlético de Alagoinhas, né? 18h17. E vocês querem mandar seu áudio, mandar alguma mensagem? O áudio da rádio, manda seu áudio pra rádio, pro número da rádio, esse aí, ó. Participe do programa Esporte Entre Amigos. Mande seu áudio agora para o 759-8154-1406 ou 759-9865-9632. 18h18, 18h18. Você tem o quê, Zezito Oliveira? Fale. Aqui é o seguinte, o técnico, Mano Menezes, destacou que a nova diretoria do Corinthians tomou a decisão, depois de 33 dias depois de ter assumido o clube, o presidente Augusto Melo
optou por ele demitir Mano, após ter bancado a permanência do técnico até a derrota para o Novo Horizontino. O treinador de 61 anos agradeceu ao torcedor e aos profissionais do time pelos 5 meses de trabalho em frente à equipe do Corinthians. Ele foi contratado no final de setembro do ano passado para substituir o técnico Vanderlei Luxemburgo e dar fim na crise que se passava na época. Então ele conseguiu segurar, resolveu as pendências e agora foi dispensado da equipe do Corinthians, galera. Que Deus vá, que bote ele lá no bom lugar, que vai ficar do lado de lá, viu? Boa noite, meu amigo. O cara não morreu não, galera. Boa noite a todos, boa noite, é um prazer estar aqui com você mais uma vez no programa Esporte Entre Amigos, a nossa casa, né? Há 9 anos com esse programa. Agora aqui com a expansão melhor, né? Mais divulgado pela nossa Mix Bahia. Nosso Maguila San, parceiro nosso aí. É um prazer estar aqui com você e são 18 horas, 19 minutos, 18 e 19. Manda logo aqui um abraço, meus amigos Adelmário, lá da SMT em Feira de Santana, que diz aqui: boa noite a todos, a bancada do programa Esporte Entre Amigos, Jailson, Ronaldo, Zezito, Nailton e Gabriel. Sinta-se abraçado, meu amigo Ademário da SMT, que está sempre ligado com a gente aqui. Vamos lá, são 18 horas e 19 minutos. Um abraço, meu amigo Antônio Silva, aí diretamente da capital paulista. Ele que fica sintonizado todos os dias. Alô, meu amigo Antônio. E ele indica também o pessoal para ouvir o programa da gente. Ele falou que tem muita gente lá ouvindo. Que ele indica, as pessoas, ele fala, o pessoal que é do Nordeste que tá aqui, que não tem notícia mesmo do futebol nordestino, tem que ir pra internet ouvir. Eu passei o aplicativo, eles estão ouvindo o programa de vocês aqui. E manda um abraço pra essa galera toda aí que tá nos ouvindo aí. Quiser falar alguma coisa aí, né, pra região aqui do Nordeste, os parentes aí, só mandar uma mensagem, um áudio que a gente coloca aqui no ar. Valeu? 18 horas e 20 minutos, tem comercial? Tem comercial. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O Campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves em Humildes, na direção de Duim em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. Já imaginou fazer as suas receitas de uma forma bem prática? Ter facilidade para preparar aquelas receitas que você vê na internet? A CL Constrular te ajuda! Conheça a nossa seção de eletros e surpreenda-se com os itens que vão facilitar o seu dia a dia. Dos liquidificadores, sanduicheiras ao poderoso Air Fryer, que deixa tudo crocante sem abrir mão da saúde. Faça-nos uma visita e conheça! CL Constrular, a Home Center de Berimbau. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho.
Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na rua Senador Quintino, número 2912. Telewat 75992307706. Falar com Nilson. O Volta às Aulas já começou e tudo da lista de material escolar do seu filho, a Rabisco Papelaria tem. Cadernos, agendas das melhores marcas, as melhores canetas e lápis, só tem na Rabisco Papelaria. Mochilas, estojos e material especializado para curso técnico, só na Rabisco Papelaria. Venha para Rabisco Papelaria, faça seu orçamento que garantimos qualidade e o melhor preço da região. E ainda parcelamos toda a lista em até 10 vezes sem juros no cartão. A Rabisco Papelaria fica na rua João Hipólito de Azevedo, ao lado do Banco do Brasil, em Conceição do Jacuípe. Rabisco Papelaria, tudo de material escolar em um só lugar. O sonhado cantinho de descanso, longe da correria da cidade, está a um passo de ser seu. A FTE Empreendimentos está lançando a segunda etapa do loteamento Maravilha no Canto Verde. Lotes demarcados a partir de 200 metros quadrados, em contato direto com a natureza, com toda a infraestrutura, meio-fio, rede de energia, água e internet. Lotes 100% regularizados, com financiamento próprio. Adquira agora o seu lote e só pague a primeira parcela depois do carnaval. Ligue agora e agende uma visita. 759-9178-3348. 759-8292-0101. Macetando, de ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando. Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, oferecendo uma gama completa de produtos, britas de diferentes granulometrias, de meia, 3/8, 3/4, 5/8, 7/8 e mais pó de pedra, BGS, matacão, pedra amarroada e pedrisco. Com excelência em serviço e ampla seleção de materiais, a Pedreira Bastos é a escolha ideal para as suas necessidades de construção. Construa com confiança, construa com a Pedreira Bastos. Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, localizada na Estrada do Feijão, BA 052, Distrito Governador João Durval Carneiro, Feira de Santana. Telefone para contato é o 75-3011-2754. No Instagram, @pedreira_bastos. Vem pra cá, Júnior Bispo, conhecido como o Júnior do Pau Seco, é um amigo da comunidade. Você sabia? Júnior Bispo, lá da comunidade do Pau Seco, sempre está disposto a ouvir e colaborar na medida do possível. Ô Júnior, um forte abraço a Júnior do Pau Seco. Olha, e o Júnior falou, mas vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Júnior manda um abraço a todos os ouvintes do maior programa esportivo de Feira de Santana e região. É o programa Esporte Entre Amigos, na Mix Bahia FM. Vem pra Mix, vem pra cá. Mix Bahia FM. Eita, show de bola! Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Ronaldo Alves. Estamos de volta, são 18 horas e 27 minutos. 18 horas e 27 minutos. Mandar um abraço ao amigo Gilson da DG Transporte, que está lá. Tem a DG daqui, tem DG também. Meu amigo Gilson Dias, né? DG, lá em Feira de Santana também, que tem os carros dele e tal, né? E tá dizendo aqui, eu perguntei, ele tá falando aqui, tô ligado no programa, ele falou, aí eu perguntei o Flamengo, ele disse muito mal. Pois é, o Flamengo tem um timão, mas não consegue encaixar, né? Não consegue encaixar. Vamos lá, são 18 horas e 28 minutos, 18 e 28. Eu tenho um áudio aí, né, o Gabriel? Vamos ouvir logo os áudios que tá aí?
Boa noite, meu amigo Ronaldo, meu amigo Galego e Zezito. Tô aqui curtindo aí o programa de vocês aí e venho aqui falar em relação ao jogo do Bahia de ontem. Ronaldo, o time do Bahia tá no caminho certo, cara. Rapaz, tá parecendo o Barcelona, irmão. Toque de bola. Rapaz, aquele time ali, meu irmão. Tem boca não, viu, Ronaldo? O time tá bem. Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Caolim, Jean Lucas. Rapaz, o time tá uma máquina, viu? Mas já era esperado já. Time que tem dinheiro, pai, tem aquele ditado, sempre na vida. Ganha dinheiro quem tem dinheiro, então é a mesma coisa no futebol. Tem dinheiro, faz futebol de qualidade, né? Então o Bahia tá no caminho certo, entendeu? Gostei ontem do jogo, time rápido. O Sport saiu no lucro, velho. O Sport no máximo era pra tomar... Vou colocar 7-0, pô. Nessa fachada aí, 7 aí. Mas é isso mesmo, o Bahia tá bem, graças a Deus. Jogando bem mesmo. Time pegando uma pegada, entendeu? Todo mundo com vontade de conseguir o triunfo. E daqui pra frente vai chegar mais peça ainda. E o Bahia é o mundo, não tem jeito não, velho. O Bahia é o mundo. Aí, rapaz, os torcedores da Galinha ficam tudo nervoso, injuriado, velho. Empatou com aquele time ontem, velho. É brincadeira, como é que pode? Empatou com a Galinha morta ontem, rapaz. Vai ganhar de quem, Ronaldo? Deus é mais. Se ganhar do Bahia, que Deus que eu não quero, é uma zebra. Lá no Barra Lixo, é uma zebra. Mas lá no Barra Lixo a gente vai dar uns 3 lá dentro. Viu, Formiga? Mandar um abraço aí pro meu amigo Formiga aí, ó. E o professor Palhaço aí. Hugo TV, os torcedores da Galinha aí. Cuidado que o dia de vocês está chegando, viu? Corra do Bahia, viu? Corra do Bahia. Só madeira, meu irmão. Cuidado, viu, seu Hugo? Você disse que sua Galinha ia ser campeã brasileiro, ia para Libertadores. Sei disso não, viu? Vocês montaram um time de segunda divisão para disputar brasileiro. Aí já vai entrar sabendo que ele tá rebaixado, né? É um dos primeiros rebaixados do Campeonato Brasileiro aí, é as Galinhas. Não tem pra onde correr, não. Não tem dinheiro para investir, rapaz. Vai ganhar de quem, pelo amor de Deus? Hein, Formiguinha? Pega a visão, Formiga. Chupa. Que a cana é doce, meu filho. Boa noite a vocês aí, um abraço, viu, Ronaldo? Tamo junto aí. Boa noite, Ronaldo e a galera aí, amigo do esporte. Tô por cá ouvindo vocês aqui em Simões Filho, pelo app. Pois é, né, meu amigo Negão mandou um áudio muito grande, mas virou a zorra mesmo aí. O Miguel viu tudo, viu? Ele vai dar resposta. Talvez hoje não, mas amanhã com certeza ele vai dar resposta. Meu amigo Negão, que está sempre aqui em contato comigo, então faz parte do grupo do Bahia aqui na região de Berimbau, Humildes. E Levi também, que está viajando aí de caminhão e está sempre ligado no programa Esporte Entre Amigos. Levi, obrigado pela carona aí, meu parceiro. Fica com Deus e boa viagem pra você. E Deus te proteja, viu? Vamos lá, 18 horas, 18h32. E Rogério Ceni rasgou elogios a Luciano Juba. Eu só achei que Luciano Juba ele falhou um gol no esporte. Que aquela posição era dele, ele não estava lá. Mas a gente sabe que o Luciano Juba não é um lateral, né, galera? É um lateral improvisado. O Rogério quer transformar ele em um lateral de qualquer jeito. Quer botar ele como lateral. Ele jogou bem. Houve um erro ali entre ele e Canuca e o cara passou no meio e recebeu a bola, né? Mas o Rogério Ceni rasgou elogio a Luciano Juba e falou muito em relação ao Cauli. Ele disse que Cauli tá muito afobado, porque quer fazer o gol e acaba se atrapalhando. Mas quando a bola entrar, o Cauli vai ser aquele cara que ele era antes. E deixou bem claro que Cauli tá jogando muito bem, para não dizer que o cara tá mal, né? E realmente não tá jogando muita bola, Cauli. É só tá pecando na finalização. O Bahia teve 17 chances claras de gol, entre 20 e 25 chances de finalização.
E 17 chances claras de gol. E o goleiro parece que estava transformado. Tudo ele pegava. Até ele pegou uma bola na pequena área, que o cara pegou de primeiro e estendeu o braço e botou pra fora. Eu tava na posição do lado ali e vi. Rapaz, todo mundo tomando na cabeça. Eu não acredito que esse cara fez isso. Uma cabeçada no outro canto. E a bola do gol, ele foi na volta toda tentando buscar. Ele conseguiu voltar correndo. Só que Ratão cabeceou pro chão. Aí não deu tempo pra ele. Mas por pouco ele não tirava. O cara tava transformado. Ele lembrou Ronaldo. Aí, acho que foi em 2019. Bahia com o time arrumado. Com Gilberto, com Gregory, com Arthur Kaique, Arthur na ponta. O time Bahia arrumadíssimo. O Vitória veio pro jogo querendo segurar o resultado. O jogador o Vitória veio para segurar o resultado, achando que poderia ter sido goleado, a torcida toda preocupada. O Vitória jogou um bolão e ganhou o jogo em cima do Bahia. E o Ronaldo fechou o gol naquele dia. Vamos lá, Jair, vamos lá, são 18 horas e 34 minutos. Bahia é quase uma partida quase que perfeita, né? Se não foi perfeita porque tomou o gol, mas faz parte do futebol. Criou grandes oportunidades, várias oportunidades no jogo de ontem na Fonte Nova e deu aquilo que a gente já estava esperando. O torcedor do Bahia querendo golear, não, eu falei assim, se der 6-0, o importante é os 3 pontos, é sair na frente e motiva, né, essas equipes que começaram bem a competição. E elogiar o Roger também, né? 17 anos o menino tem, o menino entrou bem. Até que vou falar aqui em relação a isso, Ronaldo, esse menino aqui, Roger Gabriel. Rapaz, o cara tem 16 anos, que eu tive falando a semana passada, durante a semana, em relação à revelação. Então o Bahia, até que enfim, apresentou uma novidade. Ele atuou 11 minutos, deu uma assistência, 4 passes decisivos, uma chance de gol criada, 2 cruzamentos, 2 dribles, 2 duelos ganhos e levou uma nota de 7,5. Então o Bahia, como grande revelador de atleta de base, está surgindo mais uma grande novidade da equipe do Bahia. O Gabriel, né? Roger Gabriel. 18 horas 35 minutos. 18 horas 35 minutos aqui em Birimbau. Mandar um abraço meu amigo Adalício, meu irmão querido, conhecido como Pelé. Ele tá aí curtindo suas férias aí em Madre Deus. Alô, meu irmão Pelé. Parece que tem um áudio do Pelé aqui. Se tiver, a gente vai passar aí, vai ver o que Pelé tem a dizer aí, né? Desse final de semana de muitos jogos pelo Brasil. Torcedor do Vitória do Bahia, temos Bavi dia 18, né? Bavi dia 18 no Barradão. E temos aí uma promoção, né? O vereador professor Ivan Berg, ele nos doou aí 5 camisas da caminhada do perdão que acontece no dia 25 de fevereiro. E para você participar, basta ligar, mandar um áudio para aqui, para o nosso número da rádio e falar quem vai ganhar o jogo, quem vai ganhar o Bavi. É o resultado, viu? Não quem vai ganhar o jogo, não. É o placar do jogo. Você liga pra cá. Por exemplo, vai dar Bahia 1, Vitória 0. Aí você já tá participando aí da promoção do sorteio. Vai dar Vitória? Qual é o seu placar? Vitória 2, Bahia 1 e por aí vai. Então, essa promoção vai acontecer durante essa semana até sexta-feira, que antecede o jogo, o grande jogaço de bola pelo Campeonato Baiano, o Bavi. E temos aí essa promoção cultural, apoio cultural do vereador professor Ivan Berg, que doou aí 5 camisetas, né? Então vocês participem. 18 horas 37 minutos. Tem comercial? Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duim em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe.
Hotel Coruja. Suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem. No Hotel Coruja, situado na BR-101 em frente ao Posto Coqueiro. O verão chegou com tudo e para você aproveitar com estilo, basta dar um pulinho na CL Constrular. Na CL Constrular você encontra piscinas adulto e infantil, cadeiras de sol, guarda-sol, cooler, taças e itens para aquele churrascão que não pode faltar para curtir de boa com a família. Faça-nos uma visita e confira. CL Constrular, a Home Center de Berimbau. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 96654 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 75992307706. Falar com Nilson. O Volta às Aulas já começou e tudo da lista de material escolar do seu filho, a Rabisco Papelaria tem. Cadernos, agendas das melhores marcas, as melhores canetas e lápis, só tem na Rabisco Papelaria. Mochilas, estojos e material especializado para curso técnico, só na Rabisco Papelaria. Venha pra Rabisco Papelaria, faça seu orçamento que garantimos qualidade e o melhor preço da região. E ainda parcelamos toda a lista em até 10 vezes sem juros no cartão. A Rabisco Papelaria fica na Rua João Hipólito de Azevedo, ao lado do Banco do Brasil, em Conceição do Jacuípe. Rabisco Papelaria, tudo de material escolar em um só lugar. O sonhado cantinho de descanso, longe da correria da cidade, está a um passo de ser seu. A FTE Empreendimentos está lançando a segunda etapa do loteamento Maravilha no Canto Verde. Lotes demarcados a partir de 200 metros quadrados, em contato direto com a natureza, com toda a infraestrutura, meio-fio, rede de energia, água e internet. Lotes 100% regularizados, com financiamento próprio. Adquira agora o seu lote e só pague a primeira parcela depois do carnaval. Ligue agora e agende uma visita. 759-9178-3348. 759-8292-0101. Macetando, de ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando. Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, oferecendo uma gama completa de produtos, britas de diferentes granulometrias, de meia, 3/8, 3/4, 5/8, 7/8 e mais pó de pedra, BGS, matacão, pedra amarroada e pedrisco. Com excelência em serviço e ampla seleção de materiais, a Pedreira Bastos é a escolha ideal para as suas necessidades de construção. Construa com confiança, construa com a Pedreira Bastos. Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, localizada na Estrada do Feijão, BA 052, Distrito Governador João Durval Carneiro, Feira de Santana. Telefone para contato é o 75-3011-2754. No Instagram, @pedreira_bastos.
Vem pra cá, Júnior Bispo, conhecido como Júnior do Pau Seco. É um amigo da comunidade. Você sabia? Júnior Bispo, lá da comunidade do Pau Seco, sempre está disposto a ouvir e colaborar na medida do possível. Ô Júnior, um forte abraço a Júnior do Pau Seco. Olha, e o Júnior falou, mas vem pra cá. Vem pra cá. Júnior manda um abraço a todos os ouvintes do maior programa esportivo de Feira de Santana e região. É o programa Esporte Entre Amigos, na Mix Bahia FM. Vem pra Mix, vem pra cá. Mix Bahia FM. Eita, show de bola! Pessoas inteligentes só ouvem a Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. Sou eu, de volta às 18h44, passa a bola logo pra ele. Zezito Oliveira. E o meia Gabriel Maia, de apenas 18 anos, foi emprestado ao Santa Cruz de Portugal. Antes de ser transferido, Maia assinou seu primeiro contrato como profissional. O jovem foi formado nas divisões de base do Jacuipense e esteve presente no elenco do clube na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Maia assinou com Santa Clara com contrato de empréstimo até junho, com opção de renovação até junho de 2025. Então é desejar aí todo sucesso a esse rapaz de apenas 18 anos que saiu da Jacuipense e foi jogar já lá na Europa, em Portugal. Vamos lá, são 18 horas e 45 minutos. O jovem do Brasil tá assim agora. O cara chutou a bola, tá bem e já vai embora. Não fica, né? Por isso que hoje não tem futebol no Brasil. As seleções tá tudo degradada aí, tudo acabado, né? Vamos dar uma do Bahia de Feira. Bahia de Feira, a equipe do Bahia de Feira que entrou em campo na tarde de ontem, dia 4, na Arena Cajueiro, aqui em Feira de Santana, lá em Feira de Santana, aliás, né? Para enfrentar o Jiquié pela 6ª rodada do Campeonato Baiano, da Série A. A partida terminou empatada em 2-2, o que não foi motivo de alegria para os jogadores e comissão técnica, nem torcedores do time, que está na zona de rebaixamento, ocupando a 9ª rodada, é o penúltimo, né? Com 5 pontos. A partida de domingo marcou a estreia do novo técnico do Bahia de Feira, Nazareno Silva, após a saída de Oliveira Canidé, que chegou a comandar a equipe por 5 rodadas do Baianão. Além da estreia, o jogo também foi marcado por 3 expulsões, pênalti polêmico e gol anulado no último lance. O Bahia de Feira reclama de muitos erros da arbitragem, mas o que importa é que o Bahia de Feira acabou perdendo o jogo. E com isso aí... 2-2, empatou. Foi 2-2. Eu falei perdendo que eu tô pensando em outra coisa aqui. 2-2. E com isso aí, o chefe maior do Bahia de Feira soltou essa: vou me afastar do futebol, independente do que venha acontecer com o Bahia de Feira, declarou Jodilton Souza após o empate. Então, Jodilton Souza já declarou aqui, galera, que vai se afastar aí do futebol. Ele, que é um mega empresário em Feira de Santana, né? Tem vários empreendimentos em Feira de Santana. Vai se afastar do futebol. Porém, vocês que estão ouvindo aí, vai assim, então vai acabar o Bahia de Feira? Não. Vai manter o Bahia de Feira com a equipe que ele tem lá, que a filha... Tem um filho, né? A filha é vice-presidente. E o filho também toma conta. Então eles vão seguir tomando conta. Obviamente que o Jodilton vai estar por fora dando aquela opinião, aquele pitaco, né? Mas o Jodilton já declarou que, independente do que aconteça com o Bahia de Feira nesse campeonato, ele vai se afastar do futebol. Pois é, né? Vamos lá, são 18h47. O Vitória, deixa eu dar aqui logo a do Vitória. Vitória estreia com um empate fora de casa na Copa do Nordeste. Amplamente revitalizado a partir do segundo semestre do ano passado, quando de forma quase que impecável conquistou o Campeonato Brasileiro da Série B e, como consequência, o acesso e a reboque o seu primeiro título de amplitude nacional. Trouxe uma enorme alegria para até então maltratada torcida rubro-negra, que vinha há anos acumulando frustrações e decepções, inclusive com desclassificações na fase final do desprezível Campeonato Baiano. Aliás, um torneio chinfrim, do qual não conquista
há exatos 7 anos. Este ano o Sport Clube Vitória aparece como vice-líder do Baianão e com reais possibilidades, não é mais vice-líder, né? O Vitória não é o vice-líder, o Vitória está em 4º colocado e com real possibilidade de voltar a frequentar a finais do campeonato promovido pela Federação Baiana de Futebol. Numa amostra clara da recuperação do Leão, após a chegada da administração comandada por Fábio Mota. E nessa nova janela aberta de oportunidade, o Vitória estreou na tarde deste domingo na Copa do Nordeste, enfrentando o pouco expressivo Altos, que chegou até a Copa do Nordeste após eliminar o Santa Cruz e Asa na fase seletiva da competição. O jogo foi realizado no estádio Lindolfo Monteiro, na cidade de Teresina, no Piauí, fechando os jogos do Grupo E da competição. No entanto, contrariando o previsto e esperado pela ausência de equivalência de força entre as equipes, o jogo foi equilibrado com raras oportunidades de gols e após 90 minutos de um jogo sonolento, foi finalizado pelo placar de 0-0. Notadamente, pelo estado ruim do gramado, indiscutivelmente foi um resultado que não estava nos planos do torcedor do Leão, já acostumado a bons resultados do time fora de casa na Série B do ano passado. Com o resultado, o Vitória contabilizou seu primeiro ponto, passando a ocupar a 3ª posição do grupo A, liderado pelo CRB, que venceu Itabaiana no sábado pelo placar de 2-0. Então a equipe do Vitória não jogou bem, né? O Vitória que vem montando uma equipe relativamente boa para a temporada 2024, mas é o início, né, dessa competição. Vitória tem que melhorar, principalmente fora de casa. Fora de casa não está ganhando nem no Campeonato Baiano e pegou uma equipe do Alto do Piauí e jogando dentro do seu domínio, também não conseguiu sair vitorioso lá no estádio Lindolfo Monteiro, lá em Teresina, Ronaldo Alves. 0-0 para o início do Nordestão para o Vitória. Verdade, né? Eu vi muita reclamação, eu tava vendo o jogo do Bahia na Fonte Nova e ouvindo a sociedade. E a imprensa em si também falando, e você não sabe da maior. O Bahia enfrenta ele, né? Agora, no sábado. E o jogo tá marcado para outro estádio. Eles querem transferir para esse estádio aí. O Alto? Quer transferir. O Bahia pega ele agora, no próximo sábado. Na próxima rodada vai pegar ele sábado. E ele quer transferir o jogo, não é para esse estádio. O jogo tava marcado para outro lugar. E ele quer transferir o jogo para esse campo. Que é para tirar a qualidade do Bahia. Eles me falaram, né? Ô Galego, o meu amigo Gabriel, tem áudio aí, joga esses áudios aí pra te ouvir logo. Tá finalizando o programa. Ele que botou o jogo lá. Boa noite. Rádio Humildes Online, Esporte Entre Amigos. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Galego. Boa noite, Zezito. Nailton, que Deus abençoe a todos. Rapaz, ontem eu tava em casa, tava assistindo a seleção baiana jogar. Eu nunca vi negócio daquele não. Nunca vi perder tanto gol. E aquele goleiro do Esporte pegou demais, rapaz, pegou demais. E eu vou mandar um recado aqui pra Formiguinha. Formiguinha, corra do Bahia, viu? Corra do Bahia, esse futebol seu de vocês lá, das galinhas, foi jogar lá no Piauí. Ciscou, não botou um ovo. Corra do Bahia, que o Bahia vai escaçaiar dia 18, viu? Eu não vou lhe falar mais. Vou pegar essas galinhas, vou bater pra fazer ela cantada no campo. Corra do Bahia, Formiga. E Formiguinha, vou mandar um recado pra ele. Se ele quiser postar alguma coisa, dá um gol a ele, no Bavi. Se as galinhas não fugir do campo, tu vai ver o que eu vou fazer, viu, Ronaldo? Tá ouvindo, Formiga? Se as galinhas não fugir do campo, vou deixar ela ciscando lá e vou acabar com ela. Você vai ver. Mete o cacete nesse Flamengo, um tal de De La Cruz, rapaz, que pelo amor de Deus, os caras só vão enrolar o Flamengo, rapaz. Que é isso aí, Ronaldo? Luiz Araújo, um jogador enganador, enganou a torcida do Flamengo. Que jogador esse Luiz Araújo, rapaz? Pois é, meu amigo Gilson, você tá reclamando do Flamengo. O Flamengo tá no início, todo mundo tá no início da temporada ainda, né? Vai se conhecer direito os jogadores em si, vai entrar no sistema, né? Se encaixar dentro de campo, aí sim.
tenha calma. De La Cruz é um bom jogador, você é louco, né? Luiz Araújo também é um bom jogador, mas está se conhecendo ainda. Mudança mudança de ares, né? Saiu de um país para outro, tudo isso envolve. Então, vamos ter paciência que vai dar tudo certo. E Negoa, Fuminho vai dar o seu, viu, Negoa? Ele vai ouvir esses áudios, vai dar o seu, viu? Vamos lá? São 18 horas e 54 minutos. Vamos passar aqui para o torcedor a seleção da Copa do Nordeste depois da rodada do fim de semana. Então a seleção ficou formada da seguinte maneira: goleiro Kaique França, da equipe do Sport. Aí na zaga, David Ricardo, do Ceará. Wagner Leonardo, da equipe do Vitória. Lateral direito, Luciano Juba, do Bahia. E lateral esquerdo, o Herreida, do CRB. Aí ficou o meio campo com Jean Lucas, Pochettino e Everton Ribeiro. Rapaz, que meio campo é esse, Ronaldo? E o ataque ficou com Guilherme Castilho, da equipe do Ceará. Barcelo, também do Ceará. E Tassiano, da equipe do Bahia. O técnico, como não poderia deixar de ser, Rogério Ceni, do Bahia. E o Tassiano nem atacante né? Tá aí como atacante. E ele fez um belo gol, né? Deu um tapinha, tirando. E o Ratão se destacando, começando a fazer os gols. E nosso objetivo no Nordestão é chegar nas finais, diz o goleiro do Bahia. Maior campeão da Copa do Nordeste, ao lado do arquival Vitória. O Sport do Bahia foi campeão pela última vez em 2021, quando bateu o Ceará nos pênaltis. Também levantou a taça em 2001, 2002 e 2017. Nas duas últimas edições, o esquadrão caiu na primeira fase. O goleiro Marcos Felipe admite que o time está devendo e frisou que o objetivo é chegar nas finais do Nordestão, Ronaldo Alves. Ô Galego, vamos perguntar a você, a Zezita aqui, a Gabriel. Você acha que o Bahia perdeu um jogo desse? Você acha, dois colegas apostaram R$1.000 cada um. Um Bahia e um Vitória. Apostaram R$1.000 cada um, casaram dinheiro. De que o Bahia não perdia um jogo. O do Bahia falou que o Bahia não perdia um jogo no Bahia, não. Você acha que acontece isso, Galego? Que o Bahia o quê? Não perdia um jogo no Bahia, não. No Bahia não, com essa equipe que tá aí, né? É complicada essa situação desse ouvinte. Na minha opinião, o time que tá aí, Bahia, com todo respeito aos times do interior, o Bahia é pra atropelar todos eles. Jogar com calma, tranquilidade, o gol vai sair na hora certa. O Bahia só perde se ele quiser, na minha opinião. Mas futebol é jogado da Maria Pescado, tem que dar respeito às equipes do interior, né? Não adianta ir com muita sede ao pote, sei lá, pode chegar, não tá no dia dos atletas, jogo tem daqueles dias, daqueles momentos, de uma coisa acontecer no início, uma expulsão, e muda o esquema de jogo, aquela coisa toda. Mas, pelo plantel que tem, o Bahia é franco favorito de ganhar essas equipes do interior aí mesmo, Ronaldo. Eu acho que, deixa Zito, daqui a pouco você fala, Zito, eu acho que pra mim, Zito, a maior dificuldade vai ser Alto Moraes, porque o Bahia não vai colocar os times principais. É isso, Zito? Eu tenho certeza, se a equipe do Bahia, que não vai acontecer isso, de manter esse time, que é o considerado time titular, não vai ter jogo que ele não vai. Eu acredito, Ronaldo, que vai ter jogo aí, de acordo com o decorrer do campeonato, que o Bahia vai botar até sub-17 para jogar no campeonato baiano, porque a competitividade entre o elenco do Bahia e os outros clubes é muita diferença, é gritante. O único time que eu acredito que possa fazer é o Vitória. Vitória e o Bahia de Feira. Eu acho o Bahia de Feira pela tradição. O Barcelona. Eu Magalhães, como falou sobre o Barcelona aqui, que era um time que ia classificar. Eu acho que o Bahia vai conseguir a classificação dele na primeira fase, depois vai poupar os atletas. Ele vai conseguir a classificação. Lá na frente, se ele não poupar, vai ver dois jogos. Porque ele já vai pro sétimo jogo, né? É isso. São dois só, na primeira fase. E Condé admite incômodo com sequências ruins do Vitória como visitante. O Sport do Vitória empatou no último domingo e como visitante, né? De novo, antes o Leão perdeu para a Barcelona de Ilhéus por 2-1 e de Jequié por 1-0 pelo Baianão. Na entrevista coletiva, o técnico Léo Condé admite incômodo com a sequência ruim fora de casa. Então tá aí o treinador Léo Condé admitindo o incômodo do Vitória, né? Não é ideal, todos querem um futebol bonito, mas temos que nos adaptar. Mas isso vai mudar, diz aqui o Léo Condé. Então o Vitória perde ponto fora de casa, depois de 2 derrotas fora de casa no Barradão, e empatou a primeira partida no Nordestão. Valeu? Tá aí, agradecendo a audiência de todos vocês. O programa tá ficando curto, 18 horas e 58 minutos. Muito boa noite a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser.
Vamos lá, boa noite a todos, fiquem todos com Deus. E amanhã estaremos de volta com o programa Esporte Entre Amigos. Boa noite, galera. Boa noite, humildes. Boa noite, minha querida Berimbau. Amanhã estaremos aqui a partir das 18 horas com mais um programa Esporte Entre Amigos. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Boa noite. Bora, boa noite. A Mix Bahia FM acabou de apresentar Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte. Você ouve aqui. Esporte Entre Amigos.